O assunto é direitos humanos. Direitos humanos que não é direito dos manos. Não é direito de bandido. É direito de quem é humano. Você é humano? Se você é humano, você tem direitos. Tá? Mesmo se você falar que não é humano, tá? Existem direitos dos animais. Certo? Existe um direito internacional dos animais, existe uma nova legislação sobre direitos dos animais no Brasil também. Mas direitos humanos é para quem é humano. Basta ser humano e você será resguardado sobre os direitos humanos. Não tem como você ser contra os direitos humanos. Né? Você pode ser contra alguma coisa do seu gosto, contra alguma coisa ou outra, algum processo de legislação, mas não contra os direitos humanos. Porque direitos humanos não é uma pessoa. Essa pessoa, direitos humanos, não existe a pessoa direitos humanos. Não existe um conjunto de pessoas que são os direitos humanos. Sou contra esses caras dos direitos humanos. Não, não existe isso. Direitos humanos não é uma pessoa, não é um conjunto de pessoas. Existe sim pessoas que defendem, talvez, ou que criticam a ação do Estado em relação a, principalmente, a atuação do Estado em relação a grupos marginalizados. Né? Existem grupos que defendem essas pessoas marginalizadas ou criticam a posição do Estado. É uma outra coisa. Você pode até dizer que essa é uma posição ideológica, mas direitos humanos não é isso. Direitos humanos não é direita e esquerda. Direitos humanos, que na verdade surgiu dentro do ambiente liberal nos Estados Unidos, comandado por Eleanor Roosevelt, que fez a última declaração dos direitos humanos. Né? São direitos que são universais, que atingem todas as pessoas em qualquer condição, mas não são eternos. Porque a ideia dos direitos é para que pelo menos a gente não caia num relativismo que qualquer coisa vale em qualquer cultura, em qualquer ambiente. Não, a gente tem direitos que tem que ser universais, independente da religião, independente do código ético, independente da cultura, direitos que são universais. E como é difícil construir direitos universais. Apesar que tem coisas que a gente entende que são tão simples que não precisava colocar numa lei. Como, por exemplo, você ter tolerância à liberdade de pensamento, de expressão, liberdade religiosa. Mas tem que pôr na lei. Essa lei, que pretende ser universal, ela pode servir de base para a constituição de leis em cada país, principalmente dos países que são signatários, ou seja, dos 200 países que assinaram a Declaração dos Direitos Humanos e que se comprometeram em cumprir nos seus países. Ah, mas os países não cumprem essa coisa de direitos humanos. Aí é outra coisa. Porque se for olhar na nossa Constituição, ou até na Constituição de outros países, a gente vai ver que muita coisa não é cumprida. Como o Brasil não cumpre vários artigos da sua Constituição, como os Estados Unidos não cumpriu, historicamente, vários artigos da Constituição que ele mesmo colocou, uma das primeiras Constituições. Então não é só uma questão de opinião particular. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não gosto de sertanejo, eu não gosto de funk, então tem que matar todo mundo que é do sertanejo ou funk? Não é isso. E é para isso que existem os direitos. Que independentemente da sua opinião, independente do que você goste ou não, existem direitos que resguardam a possibilidade de cada um ser livre e se expressar e de agir da forma que bem entende. E tem que colocar isso no plano de lei. Essa construção dos direitos, elas são atemporais, mas elas são limitantes ao nosso tempo. Tá? Então, direitos como todos são iguais, independente de raça, credo, condição, sexualidade, origem, etnia, é uma lei que tem que ser universal. Isso aí não parece ser relativo a tempo. Isso tem que ser algo que vai além. Né? Todos são iguais perante a lei. A lei que trata, por exemplo, na Declaração Universal de Direitos Humanos, que todos os países devem garantir a vida, liberdade e segurança pessoal, que deve garantir instrução gratuita para todas as pessoas, que ninguém deve ser submetido à tortura, que deve ter liberdade religiosa, de pensamento e expressão. Esses são os princípios basilares dos 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nenhum deles está falando, nos direitos humanos tem que defender só bandido. Gente do bem não deve se defender. Mas o que caracteriza gente do bem, gente do mal? Né? Aí sim isso pode ser relativo. O que se tem que se resguardar é, você é humano?
Você é humano, você tem direito garantido. Direito até mesmo à presunção de inocência, não de culpabilidade. Todo mundo é inocente até que se prove a sua culpa. É um dos artigos. Tá? Mas essa construção, ela dependeu de uma longa construção histórica de tratar de direitos que fossem mais universais. Tá? Ou pelo menos tornar públicos os direitos, das pessoas entenderem quais são os seus direitos. Começa lá com o Código de Hammurabi, a primeira tentativa talvez de mostrar uma lei de maneira pública, que todo mundo pudesse entender, por mais todos os problemas que tinham no Código de Hammurabi, principalmente a lei do talião, olho por olho, dente por dente, mas pelo menos as pessoas tinham oportunidade de olhar, de entender a lei e de interpretar essa lei. Não de uma lei que vinha de cima para baixo e que as pessoas tinham até o desconhecimento da lei, mas eram obrigadas a cumprir. Depois vem o Cilindro de Ciro, que dá liberdade religiosa, cultural, mesmo que seja uma imposição imperialista dos persas sobre todos os povos que ele conquista, mesmo assim já dá uma liberdade de cada povo ser e agir conforme bem entende. Né? Então, Ciro já dá essa liberdade. As discussões da democracia na Grécia e as discussões sobre esse direito natural do ser humano, esse direito essencial que vai da natureza humana, as discussões que existiram na democracia ateniense, na democracia da Grécia e nas experiências em Roma também, desse justnaturalismo, o governo chefiado pelo Senex, pelo Senado, né, dando essa possibilidade de maior representação das pessoas no governo. Depois, durante a Idade Média, principalmente a Idade Média ocidental, o direito natural é submetido à lei eterna. Né? Então, aquilo que é direito natural tem que estar submetido à ideia da revelação, né? Da lei eterna, dos princípios revelados por Deus, né? Dizendo a Idade Média do cristianismo ocidental. Depois, na modernidade, se retorna um discurso justnaturalista pelos contratualistas, tá? De pensar em leis, em princípios que fossem fundamentais. Né? Aí a gente vê Locke, Rousseau, Beccaria, Kant, né? Nesse processo do iluminismo, também da construção do iluminismo, de se pensar em formação da sociedade e direitos fundamentais, como por exemplo Locke mesmo diz que lança os princípios da vida, liberdade e propriedade como funções fundamentais do Estado, garantias fundamentais do Estado, que o Estado deve se comprometer para manter uma boa convivência social entre as pessoas. E dali vem várias conquistas históricas também, como por exemplo a Carta Magna na Inglaterra, que limitava os poderes dos reis e dava mais protagonismo a um Senado. A Constituição Americana, que é a primeira lei de um país que coloca que todos são iguais, mesmo que no próprio Estados Unidos, negro por volta da década de 1960, o negro não podia votar em vários estados americanos, mas mesmo assim havia ali na primeira Constituição dizendo que todos são iguais, que todos são livres, é a primeira lei de um país assim. Venham também o processo da Revolução Francesa, com todo o processo sangrento que existiu durante a Revolução Francesa, mas pelo menos vem uma declaração dizendo que todos são iguais e livres também. Mesmo que as colônias francesas continuassem existindo com escravização. A formação do Código Civil Napoleônico, a própria ideia também que começa durante o governo napoleônico de instrução pública para todas as pessoas, instrução universal para todas as pessoas, mesmo com todo o imperialismo napoleônico. São várias conquistas históricas que vão universalizando cada vez mais os direitos para todos, não só para quem só é nobre, para quem é de uma aristocracia, mas direitos para todos. Até chegar, de todos em desenrolar histórico, até chegar em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, e com todo o horror do extermínio ocorrido na Segunda Guerra Mundial, e não só dos judeus e ciganos pelos nazistas, mas temos vários outros massacres étnicos que existiram durante o pós-Segunda Guerra Mundial, o massacre de armênios, as minorias curdas na Turquia, as minorias também que foram massacradas durante o regime soviético, socialista soviético. Enfim, são vários massacres étnicos e era preciso, né, juntar os países, né, principalmente grande parte dos países liberais,
né, que tinham como base a doutrina liberal, juntar esses países e assinar uma carta e falar, ó, esses são os direitos fundamentais, esses direitos que nós devemos fundamentar as nossas leis, para evitar todo esse horror, todo esse extermínio. Então, em 1948, Eleanor Roosevelt, né, nos Estados Unidos, ela apresenta para a ONU, né, essa Organização das Nações Unidas, esse tratado, essa Declaração dos Direitos Humanos, que não tem peso de lei, mas existem tribunais internacionais que podem promover sanções a países que não respeitam esses direitos fundamentais. Eu só espero ter esclarecido um pouco. Esse não é o único vídeo sobre direitos humanos que deve ser gravado, porque os direitos humanos não se encerram só nessa discussão. Mas espero ter desanuviado um pouco essa percepção errônea sobre direitos humanos e que a gente possa discutir e que você curte, comente, se inscreva para a gente poder continuar debatendo esses assuntos. Ok? Até a próxima.